Santificado seja a vossa rede, redes sociais. Minha nossa vossa ótica totalha pelas crianças coaxiais. Fibra ótica. Seja feita a vossa vontade, se não é como na terra, terra. Bom, vamos começar mais um Papo na Floresta. Hoje a gente conversa com Edgar Pazucchi. Edgar, eu agradeço por aceitar o nosso convite de vir aqui fazer um papo com a gente. Começo pedindo para que você se apresente, né? Você é contador. Boa noite, então, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aí no Papo na Floresta. Tenho acompanhado e essa sua ideia foi brilhante, porque a gente precisa movimentar localmente também, né? E eu falo sempre que a gente precisa, tem poucas lideranças que estão chegando, e a gente precisa, com isso, talvez, né, descobrir algumas lideranças novas, né? Então, essa questão de colocar pessoas aqui da cidade, movimentar essa questão, eu acho muito bacana. E eu agradeço aí pela oportunidade de estar falando aí para vocês. Então, como você falou, eu sou contador, estou aqui na profissão já há mais de 20 anos, né? Aliás, eu sempre fui profissionalmente contador, né? Eu não tive outra atividade. Sou morador de Alta Floresta há 40 anos já. Assumi Alta Floresta como a minha cidade e não pretendo, de forma alguma, mudar de Alta Floresta, né? Você vem de onde? Eu sou gaúcho, eu vim diretamente do Rio Grande do Sul. Não tenho sotaque, né? Porque eu cheguei aqui com 13 anos, né? Quando eu cheguei em Alta Floresta, tinha 13 anos. Era um guri, né? Como Então, dizem os gaúchos, eu não né? tenho nenhum sotaque, mas eu sou gaúcho. Quase falei que você era paranaense, mas justamente pelo sotaque, né? Que é isso, né? Vai perdendo com o convívio aqui com a maioria da população nossa. Como tem sido para você, Edgar, essa travessia de pandemia, uma novidade aí para o mundo, né? Para o planeta? Tem dois aspectos, Ronaldo. Eu não ia trabalhar em na pandemia, porque a demanda de serviço na nossa área de contabilidade, inicialmente, ela aumentou, porque você veja bem, a questão trabalhista passa pelo escritório, né? Então, você precisa suspender um contrato, vai dar férias, redução de jornada, você tem que orientar os empresários como que e ler muita legislação nesse período. Aumentou o ritmo de edição de legislação. Então, você tem que, ainda mais, né, estar atento às alterações que acontecem, né? Eu não entrei no confinamento, né, em parada, né? Então, esse é um aspecto. Eu acho que para quem está em casa, né, ficando em casa, aguardando, deve ser bem mais complicado, né? Aquela ansiedade de não estar fazendo o que sempre fazia, ou estar fazendo diferente, né? Uhum. Para mim, em aspectos, está bem tranquilo que eu continuo trabalhando, né? E o trabalho diverte a gente, né? Se a gente gosta de trabalhar, o tempo voa nesse ritmo, né? Outro aspecto é a questão pessoal, né? Que não tem como a gente não ser atingido, né? Porque fica um pouco de medo do que realmente é isso, né? Então, uma certa ansiedade. Então, isso também eu tenho sentido isso. E aquele negócio, né? Você tem que estar preparado para tudo, né? Então, que venha o que precisa vir e a gente enfrentar o que precisa ser enfrentado, né? Eu acho que para nós que estamos no interior, em cidades pequenas, é muito mais tranquilo de quem está, por exemplo, numa metrópole, que numa metrópole não tem como não ter aglomeração. Para nós é mais tranquilo, né? O trânsito, o atendimento em órgãos públicos, tudo fica mais fácil. Então, acho que nesse aspecto a gente tem uma vantagem em estar morando em cidade do interior. É verdade. É uma dinâmica diferente do interior, né? E aí, Com por certeza. consequência, a gente também precisa lidar com esse cenário novo também, entendendo essa dinâmica, né? Você também
atua num ramo de profissional que também tem o escritório tem também uma dinâmica também não é como um comércio que tem um grande fluxo de pessoas no mercado, coisas, né? Então isso também te ajuda a ter uma certa segurança. Sim, o nosso atendimento com pessoas é muito pequeno, né? Então a dinâmica nossa de serviço é muito uma dinâmica interna, né? De você com o seu computador, de fazendo as obrigações que as empresas precisam fazer, gerando as folhas de pagamento, gerando a questão, mantendo em dia a escrituração fiscal contábil, né? Então é diferente. A gente quase não atende o público, né? E os nossos clientes, para esse tipo de serviço, ele não precisa estar presencial. A gente consegue comunicar com o nosso cliente, né, via a rede social, numa boa, né? Eu queria justamente saber como que a pandemia afetou a sua profissão. Você já disse que teve aí uma demanda maior, teve que se acompanhar as novidades dentro do seu campo de trabalho. E aí eu queria te perguntar, na tua avaliação, quais foram os impactos, os maiores impactos dentro do campo que você trabalha, né, com empresas? Sim, eu vejo que em cada ramo de negócio tem um impacto diferente, né? Então, por exemplo, no ramo da contabilidade, o impacto foi de maior serviço, né? E assim, algumas empresas estão enfrentando dificuldade, então o faturamento vai cair um pouquinho, a gente vai precisar ajustar a nossa forma de atuar, até da cobrança dos honorários para alguns clientes, né? Então essa foi uma forma que nos afetou, né? E que continua, né? Porque à medida que você vai passando o tempo inicialmente se falava não, a partir de junho vai estar tudo ok, né? Hoje se fala em outubro, né? Então essa demora em se resolver essa questão da ida embora do coronavírus, né? Ele vai com o tempo ter consequências maiores. Então a gente não tem nem como prever como vai ser um futuro próximo aí, nos próximos meses, né? Inclusive as próprias alterações que houveram já de legislação. Por exemplo, a questão trabalhista, se suspendeu o contrato, 60 dias a legislação colocou, né? Uma ajuda aí do governo de 2 meses. Se isso se alongar até outubro, como que será? Então, de repente, o que foi feito até agora já vai precisar ter uma revisão, uma implementação e tudo mais. Em diferentes setores houve diferentes impactos, né? Aqui, o setor que mais um dos setores que mais sentiu, no meu ver aqui na nossa região, foi o turismo, né? Com a parada dos voos e com a questão do isolamento mesmo, o setor de turismo parou 100%, né? Então, isso é um impacto visível, né? Você pode ver as empresas que operam com turismo, que está bem difícil, né? Outro setor que eu vejo que foi bastante afetado aqui foi o setor madeireiro, da indústria madeireira, né? Porque é um setor que trabalha essencialmente com exportação. E um dos países que mais importam a nossa madeira é a Índia. E a Índia está vivendo, nesse momento, também a pandemia. Já o setor agrícola pecuário, eu vejo que não foi tão afetado quanto os demais, né? Eles continuam, né? Tem uma outra dinâmica de atuação, né? E aí não foram afetados tanto quanto outros setores, né? O comércio aqui também teve o seu impacto, né, inicial. Inicialmente foi grande, né, depois aliviou um pouquinho, mas mesmo assim, né, a queda nas vendas, a gente tem recebido aí as informações dos empresários, a queda nas vendas foi significativa, né? Dentro da minha limitação, eu tenho tentado acompanhar, né, o que está acontecendo em vários lugares, e o que a gente mais percebe é que a pandemia ela
ela age de forma muito diferente em vários aspectos, né? Que vai desde a questão do social à questão individual, né? Não sair de casa, relações afetivas, familiares. Mas aí também revela muitos problemas, né? Problemas que vinham, problemas estruturais. Quais tipos de problemas que nós já tínhamos no nível local, em termos de políticas públicas, de apoio, enfim, do setor do comércio, de maneira geral, e que pela ausência ou a deficiência de ações nesse sentido, acaba ampliando os impactos da crise? Não tenho uma percepção assim, Ronaldo. Eu não, na minha visão aqui, eu não consegui ter uma questão macro de interferência que teve maiores consequências. Porque, como eu falei para você, aqui no interior, em cidade pequena, é bem diferente, né? A dinâmica dessa questão toda da pandemia, né? Por exemplo, a questão da saúde, que era uma grande preocupação, até agora não se mostrou, né? Porque tem se controlado bem aí a questão dos atendimentos e tal, né? E é isso, eu não consigo fazer um extrato e dizer, olha, se tivéssemos isso, estaríamos muito melhor e tal, né? A gente está gravando isso hoje, dia 25 de maio, a gente teve um aumento de casos, né? E aí, com essa projeção de tempo, de ampliação desse tempo inicial, que se previa até junho, agora já indo para outubro e tal, isso preocupa. Com certeza, porque o que eu vejo nesse ponto é que a ansiedade para a gente sair logo, para não ter essa crise econômica maior, está nos levando a prolongar justamente a crise. Porque se tivesse uma parada, né, um isolamento em que as pessoas realmente olhassem para isso, nós estaríamos saindo dessa crise antecipadamente, né? Agora, o fato das pessoas não levarem muito a sério essa questão é que está aumentando os casos, né? Então, a gente vê, por exemplo, eu não acho que tinha que estar liberado a questão de restaurantes, de outros comércios que têm aglomeração, né? Eu acho que a gente tinha que estar numa segurança maior, né? Então, eu vejo isso como negativo, né? Mas aquela questão de que, infelizmente, tem aquela questão de que a economia não pode parar e uma briga ainda da questão do nós e eles e tal, e que fica um a favor disso, outro a favor daquilo. Isso realmente atrapalha, né? Porque eu acho que nesse momento a gente tinha que estar todos unidos a favor de um único objetivo, que era passar logo a pandemia, né, e voltar à normalidade o mais rápido possível. E talvez a falta até de compromissos individuais, né, das pessoas, né, de não levar a sério o que precisa levar a sério, que vai trazer um prejuízo maior para a questão social e econômica também. E que é isso, né? Eu fico pensando, Edgar, porque você deu o exemplo da madeira, né? Porque se fosse um problema aqui e que em outros lugares a coisa está bem, então está ruim um setor, o outro setor não sei o quê. Agora, veja, se na Índia está com problema e aqui ao mesmo tempo com problema, então olha a proporção que isso toma dentro de um segmento que exporta, né? Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu imagino que e aí você me corrige se eu estiver errado, muitos impactos, medidas que se toma de apoio às empresas, de maneira geral, que vêm do plano federal. Qual é o peso? Porque, assim, a gente teve uma declaração do ministro da Economia, que falou nessa famosa reunião aí lá de 22 de abril, ele fala alguma coisa de cuidar das grandes empresas
e não dá não dá muita importância para as pequenas empresas, né? E aí eu fico pensando o peso de uma decisão dessa para o interior, que nós não temos grandes empresas, temos, claro, empresas de grande porte, mas certamente a grande maioria não são de grande porte, logo não estariam dentro desse protegidas a partir dessa perspectiva do que ele falou na reunião. Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, é um equívoco grande, né? Porque, como eu te falei, são as pequenas e médias empresas que estão geralmente estabelecidas no interior, que são as grandes empregadoras, né, de mão de obra, né? Então, o emprego está muito nas pequenas empresas, né? Mas, para mim, não é novidade, porque sempre foi, as políticas de governo sempre foram voltadas para médias e grandes empresas, né? E tem uma questão também de que não tem uma política para você organizar as pequenas empresas, né? Aqui nós temos o Sebrae, que não consegue atingir muitas empresas, né? Então não tem uma estrutura organizacional voltada para as pequenas. As grandes entidades que são empresariais, elas são voltadas para as grandes empresas também, né? Então tem linhas de crédito que eu fiquei abismado quando eu li recentemente que apenas 1% das empresas tinha acessado o crédito para financiamento da folha de pagamento, né? Então, porque tem uma questão burocrática, tem toda uma estrutura financeira que os bancos e as instituições seguem, né? E que dificulta esse crédito. Então, precisava que o governo olhasse para isso também, de ter uma ação organizacional das empresas, né? Mas o que se vê por exemplo, o sistema S, né, que é as instituições, elas estão sendo tirada a sua receita, né, principal, então estão sendo descartadas, quase que descartadas, né? Então, nesse ponto, eu fico meio pessimista em relação a essa questão. Mas como eu te falei, o governo sempre teve políticas para as grandes empresas, né, através das instituições. O que me preocupa é que ainda hoje nós temos um Banco do Brasil, a gente tem uma Caixa Econômica que facilita essas políticas públicas, né, mesmo de forma pequena, né, facilita. O Banco do Brasil, principalmente, é uma instituição que tem facilidade. A hora que o governo quer colocar dinheiro à disposição, crédito à disposição, o Banco do Brasil é uma instituição que facilita. E se falam, né, teve a fala do ministro da Economia de privatizar urgente o Banco do Brasil. Então, isso é preocupante, ao meu ver, porque acaba que vai dificultar ainda mais as políticas para essas pequenas empresas, né? Então, o que acontece? Nós precisamos de uma reação forte após o término da pandemia, ter uma ação forte para que a gente pudesse se recuperar rápido também, né? Porque são empregos perdidos, né? São um monte de questões que precisam ter uma estrutura de reposição rápida, né? E essa questão de você não ter um crédito, não ter uma instituição e não ter essa organização, essa estrutura, vai fazer com que a gente retorne também mais lentamente e que demore mais para a gente voltar ao nível que a gente já estava, né? Então, essa é uma grande preocupação. Inclusive, recentemente, eu vi a economista do Banco Mundial colocando o Brasil num patamar de crescimento menor do que o resto do mundo. E aí um jornalista questiona ela, mas por que o Brasil vai crescer menos depois disso e os outros países vão crescer mais? E ela fala justamente a questão da estrutura geopolítica, né? Essa questão toda aí também de estrutura. Você falou dessa coisa de um crescimento, né? A gente... Como que você vê isso? Porque nós tínhamos
uma lógica da economia de crescimento sempre, né? Era meio que inimaginável barril de petróleo sendo vendido a menos zero, como a gente viu noticiar isso, né? O que essa crise nos mostra também? Se alguém imaginar que sempre ia crescer e de repente há uma queda muito grande e agora a gente precisa reaprender a lidar com isso. Como que você avalia essa questão toda? No meu entender, a economia não vai ser a mesma a partir dessa pandemia, porque hoje a gente está muito voltado ao crescimento econômico, né? Tem que ter evolução, tem que ter mais produção, etc., né? Mas a questão que eu vejo é que o desenvolvimento tem que se desatrelar um pouquinho do crescimento, né? O desenvolver é criar políticas de sustentabilidade, né? Eu acho que essa vai ser a grande questão, né, daqui para frente, né? Olhar mais para a questão do meio ambiente, né? E nisso tudo está inserida a pessoa, né? O ser humano. Então, é preciso criar empregos, né? É preciso criar empregos, é preciso criar uma situação de estabilidade, né? Você vê o nível de desemprego no Brasil antes da pandemia, né? Estava num patamar de 12%, que é muito alto para uma economia, né? Que é a 10ª economia do mundo, a 9ª, a 10ª, não sei. Então, eu vejo que a partir disso a gente tem que ter um outro olhar, que, ao meu ver, um dos principais problemas do Brasil é justamente a distribuição de renda, né? Onde se fala que 6 bilionários, aliás, 6 bilionários têm a renda de 50% da população. Então, isso é incabível no mundo de hoje, né? Se a gente tem que crescer economicamente para criar emprego para esses 12% da população economicamente ativa, nós vamos destruir o meio ambiente, né? Assim, numa visão grotesca, mas você entendeu, né? Então, nós precisamos pensar outras formas de desenvolvimento que não seja realmente crescimento econômico. Eu acho que essa vai ser a grande lição dessa pandemia, né? E eu já tenho visto os pensadores, os economistas, essas pessoas influenciadoras que estão nessa linha também, né? Que estão colocando isso, porque a própria questão de você ter parado um pouquinho economicamente aí a atividade, você viu que o meio ambiente já demonstrou uma diferença em relação ao que era, né? Então, a questão, por exemplo, do saneamento básico na questão da vida humana, o que significa, né? Hoje, com a forma com que o Brasil está, é imprescindível que tem que ter políticas públicas voltadas para uma população que não está sendo olhada nesse momento, né? O que a Alta Floresta precisa fazer dentro do campo da economia, de produção, de geração de emprego? O que nós temos que fazer em Alta Floresta para que a gente possa sofrer menos pós-pandemia? Eu sempre achei, né, e continuo achando, que a nossa grande vocação aqui em Alta Floresta não são as atividades que existem hoje como principal. E a nossa grande vocação seria o turismo, né? Que é uma receita que não degrada, né? É diferente das outras receitas, das outras atividades que estão aí. O turismo é uma receita que movimenta bastante dinheiro, né, que movimenta pessoas, que cria emprego e que eu vejo como o grande potencial que nós temos aqui, né? Nós temos um aeroporto de primeira linha, né, onde as pessoas chegam e vão para um destino com uma certa facilidade, né, porque estão perto, o aeroporto está perto de tudo que precisa. Então, nós temos aqui o Rio Telespires, que nos circunda, é uma riqueza
tão imensa e que a gente não consegue olhar para isso porque as autoridades não veem o turismo como fonte de receita, né? Nós temos aqui o Parque Cristalino, que é um outro tesouro aí que pode ser explorado no sentido, né, econômico, mas e preservado também, né? Então nós temos a questão de observação de pássaros, né, que muitas pessoas não sabem, não conhecem, mas é uma atividade também que tem chamado a atenção aqui. Nós somos uma cidade onde tem muita observação de pássaros e isso também traz turismo, né? Traz os turistas. Esse turismo de pesca esportiva, por exemplo, e esse turismo ele pode estar a cada dia que passa com a forma com que a gente lida com o Rio Telespires, o potencial está se esvaindo, porque nós não estamos sabendo cuidar do rio, né? Nós já tivemos o prejuízo dessas várias usinas construídas sem observar a questão da apropriação dos peixes. E agora a questão da depredação mesmo de nós, pescadores, né, que vamos ao rio e não sabemos cuidar da forma necessária, né? Não é algo que a gente precisa inventar, né? É algo que a gente precisa melhorar, né? Dar mais foco para isso e certamente melhorar. Então, realmente passa por uma sensibilidade de perceber isso, né? O Brasil tem um potencial turístico muito grande e que não sabe usufruir, né? Nós tivemos a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo não foi para mostrar nossas belezas, foi simplesmente para ter jogos, né? Que eu fui a favor da Copa justamente porque eu tinha a visão de que quando você traz um nível de turista que é uma Copa do Mundo, você mostra as suas belezas naturais e depois você fica tendo o retorno pelo resto da vida, porque você mostra o que você tem de melhor e depois o turista vai voltar e vai trazer outros, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui e entrar num campo mais pessoal. Quando você sai à rua, que sensação você tem quando você, observando as pessoas com as máscaras, essa coisa de não poder se aproximar, não poder pegar na mão? Como que você sente isso? Você conseguia compartilhar com a gente? Que sensação é essa para você? Tem algum estranhamento nisso? Com certeza, né? A gente parece estar vivendo um filme, né? Parece um filme de suspense, né? Às vezes até de terror, porque você não pode mais cumprimentar as pessoas. Muitas vezes você não reconhece, né? Porque uma máscara que tampa metade do seu rosto, você olha a pessoa e você fala, será que eu conheço quem é? Porque está todo tampado, né? Então, é uma sensação muito estranha, né? Eu não imaginava isso nunca, né? O que tem, para mim, o que tem aliviado essa questão é que tem nos aproximado em família, né? Então, a nossa caçula está em casa, né? A faculdade parada, então a gente tem tido um nível de vida familiar muito intenso, né? Então isso alivia de certa forma, né? Mas o fato de você sair na rua, né, e sair menos, né? Porque você não pode, a gente tem evitado sair realmente, né? Não tem ido para restaurante, para outros lugares, então tem ficado muito em casa mesmo, né? Então é uma sensação até difícil de descrever quando você vai e que você tem que fazer alguma coisa, que exige que você saia, que você tenha algum contato. É muito esquisito, na verdade. Você tem conseguido não ficar desesperado com as notícias? Na verdade, o governo tem contribuído bastante, né? Para o desespero, né? Para o desespero, né? Todo dia tem novas notícias que não são alentadoras, né? Que tem um ponto positivo desse momento, você olhar também para o seu escuro, né?
olhar um pouquinho para dentro de si, olhar para os seus negativos, né? E buscar evoluir também nessa questão pessoal, né? Então, aumenta o desafio, né, pela ansiedade de estar vivendo essa questão, mas tem o seu lado positivo. Eu tenho lido muito, tenho visto, aprendido coisas, né, que acaba a gente tendo mais tempo, né? Em casa você está vendo um bom filme, lendo um bom livro, né? Então, isso tem ajudado também, né? Eu vou falar para você que eu tenho tido níveis de ansiedade, sim, né? Eu acho que acontece com todo mundo, né? O que realmente traz o lado negativo é essa dicotomia que se criou nesse país, né, a partir da eleição e do impeachment, que tem dois lados e que está difícil de conviver, né? Porque perdeu-se muito a racionalidade, né? Tem uma questão bem complicada nisso. Então, quando você vai para as notícias, é complicado, porque aí, em certas horas, tem chocado a forma com que os cidadãos têm se colocado, a forma de pensamento. Tem muito ódio, tem muito rancor, tem muita coisa ruim aí nas redes que fico imaginando por que está acontecendo, né? Eu acho que deve ter um propósito para a gente isso também, né? A gente vive um momento que as pessoas estão buscando meios de se aproximar, estão ligando mais para pessoas que conhecem, estão tentando saber como que os outros estão, e ao mesmo tempo a gente vive essa coisa do ódio, né? Então, quer dizer, a hora que a gente precisava se ajudar, existe uma galera mais preocupada em plantar raiva, ódio, e realmente não ajuda, né? Não ajuda. Se o barco está afundando, provocar uma briga dentro desse barco é tombar o barco, né? Você falou aí que tem lido bastante e tal, e eu tinha te pedido se você podia compartilhar com a gente alguma coisa que você tem lido, um fragmento de um texto, um poema. O que eu tenho não é exatamente um poema, Ronaldo. É É livro. uma frase, um pensamento do Rubem Alves que eu acho que vem bem a calhar nesses tempos, né? Ele fala que a vida não pode ser economizada para o amanhã. Ela acontece sempre no presente, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que pegar esse presente, viver intensamente. Vamos imaginar assim que você tivesse agora numa situação onde todo mundo está querendo saber o que você tem a dizer. O que você diria? Qual o recado que você daria para todos nós de Alta Floresta e de região nesse momento? Olha, que pergunta difícil, hein? Eu não sou um grande pensador, né? Mas eu diria assim que a gente precisa olhar para o mais, né? Buscar o nosso interior, né? Colocar sempre as coisas positivas, olhar para a solidariedade, o que podemos fazer para o coletivo nesse momento de tanta individualidade, onde e falar menos, ouvir mais também. Eu acho que a gente vive um tempo de excesso de informação que, na verdade, muitas vezes é desinformação, né? Nós estamos com tanta rede social, mas muitas vezes a gente tem excesso de mentiras, de fake news e tal, e que não ajudam, né? Então, eu acho que é olhar mais para o humano do ser, né? Olhar mais o humano do ser e buscar mais a paz interior, a paz social, né? Viver o amor e viver a vida no presente, conforme o Rubem Alves nos fala. Maravilha. Olha, que bom. Obrigado. Obrigado por esse papo. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que vocês da cultura estão de parabéns, que estão sobrevivendo nessa luta constante, né? Que não é de agora, né? A gente tem acompanhado sempre aí, né? O teatro, a cultura de um modo geral no Brasil, né? Está num momento bem difícil, né?
e que não tenha a valorização necessária, né? Então, nessa nova configuração econômica, a cultura devia ter uma importância muito grande, né? Espero que chegamos lá, né? Nesse provedor santificado seja a vossa rede, redes sociais.